diante da tua presença, meu Deus, aqui se encontra a tua igreja, meu Pai querido, que já te louvou, exaltou o teu nome, ó Deus amado e querido. E agora, meu Deus, nós oramos o Senhor a te pedir, Pai. Fala conosco, continua falando conosco esta noite, Jesus querido. Usando teu filho, pastor, meu Deus. Que teu Espírito, ó Deus, tenha liberdade, ó Deus, para falar. Que o Senhor possa usar, meu Deus, teu filho com poder, com graça, com conhecimento, meu Pai querido, como das outras vezes, ó Pai eterno e querido. Que o teu Espírito Santo venha falar, Jesus, ao nosso coração. Toma do céu em tuas mãos, ó Deus, usa, meu Deus, com poder, com autoridade, e que nós, a igreja, possamos aprender de ti, meu Deus, mais uma vez esta noite. Ai, Jesus, pois o desejo do nosso coração, Senhor, é ouvir a tua voz. Mais uma vez esta noite, fala no nosso coração. Usa teu filho para a glória do teu nome. Amém. Louvado seja Deus, a paz do Senhor para toda a igreja. Aleluia. Quero falar da minha alegria em poder estar aqui e poder participar dessa festa de 15 anos de divulgação do Reino de Deus, apesar de um grupo de louvor cantando, glorificando e exaltando ao Senhor, mas também evangelizando, espalhando a semente do Evangelho pelas ruas, que principalmente no bairro São Benedito, aonde o Senhor, por sua graça e misericórdia, Ele plantou uma igreja que tem uma missão, e essa missão ela tem continuidade enquanto o Senhor tiver com sua igreja na terra. A igreja ela só encerra a missão quando ela for retirada para entrar no descanso eterno. E nós aqui com alegria falamos da nossa alegria para estarmos aqui, e também pela honra de ser escolhido para trazer uma palavra, uma reflexão aos corações de cada um, mas fundamentado no tema que nos passaram, o poder transformador do Evangelho. Tema importantíssimo, tema de extrema profundidade. Glória a Jesus. E que Deus nos dê a graça de conseguir falar um pouco desse muito recurso que tem nessa mensagem, desse tema. Glória a Deus. E a alegria de poder estar revendo cada um dos nossos irmãos das nossas igrejas com irmãs que aqui estão, pastor Lúcio, quem nós temos um carinho, um amor de muitos anos, ainda desde quando ele bem jovem, ainda bem garoto, glória a Jesus. E vimos ele alguém que tinha de Deus uma chama para a obra do Senhor. Estarei confirmado que a obra estava além de ser um jovem cantando no coral, além de ser um músico tocando algum instrumento, mas um ministro do Evangelho, assunto do qual nós vamos tratar nessa noite para a glória de Deus. E eu quero lembrar para os irmãos que o relógio não está ali, ele desceu. Então o Senhor, ele retrocedeu 10 graus no relógio aqui da igreja Bela Vista, no relógio que tem aqui o arroba, né? Glória a Jesus, ele está virado para cá. Se alguém se perturbar com o horário, vai ser só os ombros que estão aqui, está virado para esse lado. Vocês não estão vendo nada. Glória a Jesus. Vocês não estão percebendo o horário passado. Quem tem relógio no braço, cubra com a manga da blusa. Quem tem celular na mão, bota no bolso, você não se perturba. Horário, ele deveria ser para nos alegrar, sabia, igreja? O horário é para nos alegrar. O horário é para nos tornar pontuais, não para perturbar. Mas infelizmente, olhar para o horário perturba mais do que alegra, e perturba mais do que nos leva a ser pontual. Ninguém olha para o relógio para ser pontual. Ninguém olha, pelo menos quando se trata de estar reunido na casa de Deus, né? Quando até ser no trabalho, na vida secular, você olha para o relógio para poder ser pontual, porque na vida secular não ser pontual tem algumas consequências, né? E esquece que na vida espiritual maior é a consequência ainda. Mas vocês já notaram que
em relação à igreja, os reuniões, aos cultos, ninguém olha para o relógio para você comprar, mas olha bastante para poder terminar a reunião, para que o culto não passe do horário, aí se perde um pouco o horário, mas para começar o culto, para chegar no horário de começar o culto, para chegar antes de começar o culto, ninguém está muito interessado em olhar o relógio, não é? E quando eu olho, dá falta muito tempo, não dá tempo. E às vezes eu digo assim, mas não sou eu que dirijo o culto, sou eu que abro a igreja. Pode passar o tempo, né? Só que quando Jesus voltar, se você não estiver preocupado com o tempo, você se perde no tempo. Glória a Deus. Igreja, nós temos 3 palavras aqui que nós precisamos meditar um pouquinho cada uma delas. A primeira é poder, a segunda, transformador, e a terceira é evangelho. E nós vamos nos ater mais precisamente na palavra transformador, que vem de transformar, de transformação. Porém, poder o evangelho tem para transformar. Poder o evangelho tem para curar. Poder o evangelho tem para libertar. Poder o evangelho tem para fazer tudo e qualquer coisa que bem entender o autor do evangelho, o Senhor do evangelho. Mas o tema está fixando apenas em uma das ações que vem através do poder do evangelho, que é a transformação. A transformação, porque o evangelho tem poder de criar, mas transformar não é algo a ser criado. Transformar é mexer com o que já está criado. E nós vamos repetir a leitura. Não vamos repetir a leitura, só um versículo da leitura, que não é disso, ler o capítulo todinho. E se fosse repetir a leitura, eu teria que ler o capítulo todinho, né? Então vamos ler só um versículo de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16, para a glória de Deus. Capítulo 1 de Romanos, o versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Louvado seja Deus. Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Quem falou isso? O grande apóstolo Paulo. E ele falou isso para quem? Para um povo que estava residente na capital do Império Romano, onde estavam as celebridades, onde estavam as celebridades da política, as celebridades da intelectualidade, as celebridades das artes. Lá estava concentrado no centro do governo do mundo na época, Roma. E lá em Roma também tinha uma igreja. A igreja é mentira. A igreja, ela vai estar em todos os locais. Jesus, ele é maravilhoso, porque ele enfia a igreja em todos os locais. O que é que a igreja quer no local onde só tem pessoas orgulhosas? O que é que a igreja quer no local onde só tem pessoas soberbas? O que é que a igreja quer no local onde só tem pessoas vaidosas? O que é que a igreja quer estar no local onde só tem pessoas preconceituosas? Assim era Roma. A Roma era preconceituosa. Roma era arrogante. Roma tinha o espírito do seu imperador. Roma, ela fazia acepção. Roma, ela tinha intelectuais que valorizavam mais as coisas do intelecto, das artes, da ciência. O que é que a igreja, esse espírito da igreja é diferente? Justamente o que o evangelho que ela conduz tem o poder de fazer transformar. Justamente
justamente o que ela conduzia, o que ela ministrava, que é o Evangelho, tinha o poder de fazer, transformar aquelas vidas, transformar aqueles corações. E o que é transformar? É mudar a forma, é fazer uma forma diferente da que existe. Transformar não é simplesmente restaurar a igreja. O Evangelho ele veio para transformar. Restaurar significa dizer voltar às formas de origem. Restaurar significa recuperar ao estado de antes. Mas o Evangelho ele não vem fazer isso. O Evangelho ele vem fazer mais do que isso. E a palavra ela está concentrada em vidas. Esse poder ele está sendo exercido apenas em vidas. Em vidas que o Senhor quer levar para o descanso eterno. E o apóstolo Paulo, ele era um homem intelectual. Ele era um homem também da elite. Ele também era alguém profundamente conhecedor. Só, irmãos, que quando ele analisa toda a intelectualidade, e principalmente aquilo que ele aprendeu dentro do próprio judaísmo, dentro das tradições judaicas, quando ele faz uma análise entre o Evangelho, que o Evangelho proporciona, e o que todo recurso secular que ele tinha, toda a capacidade acadêmica que ele tinha, ele viu que toda aquela capacidade anterior dele era como escória, como esterco, como lixo. Por quê, irmão? Porque a intelectualidade de Paulo, as formações acadêmicas de Paulo, toda a habilidade de discurso de Paulo, todas aquelas tradições judaicas, não tinha o poder de transformar ninguém. Não teve o poder de transformar nem a ele. Paulo, ele não era um homem transformado. Ele era apenas um homem religioso. Ele era apenas um homem mecanizado por tradições religiosas. Ele era um homem polido em termos acadêmicos, mas ele era um homem que não era polido em termos espirituais. Amados, as coisas naturais, os recursos naturais, a sabedoria intelectual humana, ela é infrutífera quando se trata da vida espiritual, quando se trata da natureza espiritual. Ela não consegue atingir nada do espírito, ela não consegue alcançar nada do espírito. Por essa razão que Paulo agora transformado, e ele deixa bem claro, se nós formos igreja, analisar o que Paulo fala nesse mesmo livro de Romanos, no capítulo de número 12 e no versículo de número 2, ele diz o seguinte: para a igreja a quem ele está ministrando, ele não foi pessoalmente, a carta foi conduzida, e ele diz que a igreja, os romanos, os crentes romanos, que eles não se conformassem com o mundo, ou seja, que eles não ganhassem a forma do mundo, que eles não recebessem uma transformação humana, que não se adaptasse ao modelo deste mundo, mas que fossem transformados pela renovação do entendimento. Aleluia! Aleluia! O poder de transformar é do Evangelho, mas só vai transformar se esse Evangelho adentrar no coração. Aleluia! Por essa razão que precisa a divulgação, a pregação do Evangelho. E Paulo, ele estava ansioso, ele estava desejoso de ir a Roma e de ter contato com cada uma das igrejas, e de ter contato com cada um dos membros da igreja, e de ter contato com cada um dos ministros da igreja. E o que Paulo ia fazer lá? Pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho para a igreja? Mas vai pregar o Evangelho para a igreja? Ele queria pregar o Evangelho para a igreja. Então ele estava
vendo que não tinha a mudança necessária. Ele estava vendo que não estava tendo a mudança necessária. Ele diz: eu não me envergonho de pregar o Evangelho. Irmãos, aquele homem poderia ter vergonha. Ele poderia se vergonhar, porque ele foi muito respeitado, muito honrado. Ele foi avalizado nas suas ações em perseguição à igreja, que agora da qual ele faz parte. Ele tinha todas as honrarias, ele tinha as credenciais para ser honrado dentro do judaísmo. Era respeitado até por quem não era judeu, por autoridades não judias. Mas agora este homem está preso ao Evangelho, e o Evangelho se torna para o judeu algo improdutivo, e o Evangelho se torna para os não judeus, fossem romanos ou fossem gregos, se tornava algo ineficaz, algo sem sentido, algo sem compreensão. Porque, irmãos, o berço da intelectualidade, iniciada na Grécia, espalhada por todo o continente, e está centrado agora em Roma. Para eles, irmãos, a importância era ser intelectual. Para eles o importante era seguir uma linha intelectual. Para eles era seguir um pensamento filosófico, porque isso sim, isso faz sentido, era o que eles pensavam. Porque é um discurso agradável. A filosofia, ela é agradável, ela trabalha os anseios da humanidade, ela trabalha as vontades humanas. A filosofia, ela é tocante no cerne da natureza humana, mas ela não produz a eficácia que o Evangelho produz. Então o que é que os gregos, incluindo eles, os romanos, queriam de Jesus? Que Jesus mostrasse sabedoria. Mas será que Jesus não tinha sabedoria? Só que Jesus ministrava, irmãos, o Evangelho. E o Evangelho, ele não é uma ministração de sabedoria humana. Não é a ministração da sabedoria humana. O Evangelho é uma ministração de sabedoria de Deus. E a mente de Deus, o coração de Deus, as vontades de Deus são diferentes da nossa mente, das nossas vontades. O caminho de Deus não é o nosso caminho. O pensamento de Deus não são os nossos pensamentos. Então, não pode haver concordância. E o mundo, ele chamava a igreja de louca. E o mundo chamou Jesus de louco. E o mundo chamou Paulo de louco. E se o mundo te chamar de louco, é porque você não é louco. Louco por amor a Jesus. Se for, ele vai te chamar louco. E Paulo, ele chegou ao ponto de dizer que nós somos loucos mesmo, pela visão humana, mas pela visão do Senhor nós somos sábios. Sábios, adquirimos sabedoria no dia que começamos a temer o Senhor. E sabe quando foi que o temor começou a chegar no meio do teu coração? Quando o Evangelho foi ministrado, quando o Evangelho foi pregado, quando o Evangelho ele foi divulgado, e que você foi ouvindo, e ele foi adentrando aos teus ouvidos, atingindo a tua mente, atingindo os teus sentimentos, atingindo o cerne da tua capacidade de raciocinar. E ele foi revelando coisas extraordinárias que a filosofia não tem capacidade de revelar. Foi mostrando coisas extraordinárias em relação à tua vida que a filosofia não tem capacidade de falar. Foi mostrando para ti coisas extraordinárias que a filosofia, o poder da sabedoria da filosofia não tem capacidade de mostrar. Foi fazendo você ter visões que a filosofia não tem capacidade de fazer. Foi fazendo você ter revelações que a filosofia não tem capacidade de fazer você receber. Aí onde entra o poder do Evangelho. Ele vai ser ministrado, ele vai tendo o poder de fazer aquelas mudanças. E Paulo, a igreja, ele já falava para a igreja de Roma, ela está no local perigoso. A igreja está no local muito perigoso. A igreja está no local muito sedutor. A igreja está no local de risco de ser atraída pelas coisas naturais que encantam.
por posição, por status, por glória, a ponto de levar a uma natureza pervertida. Mas, igreja, Paulo, ele escreve essa carta. Não foi ele que fundou a igreja em Roma, não foi ele que estabeleceu a igreja em Roma, mas como um apóstolo preocupado com toda a igreja, ele decidiu escrever essa carta à igreja de Roma. E essa carta chegou à igreja de Roma. E essa carta trouxe uma série de advertência aos crentes de Roma. E essa carta, ela trouxe aos crentes de Roma um cuidado a mais por conta do ambiente onde estava. Igreja, todo conceito filosófico, ele é muito sedutor, ele é muito habilidoso. Todo conceito filosófico, ele é baseado em ideias e não em fatos. Ele é baseado em ideias e não em fatos. O que é baseado em fatos é o Evangelho. A filosofia não é baseada em fatos. A filosofia é baseada em ideias. Toda filosofia são ideias, mas são ideias encantadoras e que pode assediar os desavisados, e que pode convencer os desavisados, e que pode levar-se a acreditar. E quando se acredita nas instruções, nas doutrinas, nos conselhos e nos conceitos filosóficos, o ser humano vai se distanciando de Deus, vai distanciando da verdade de Deus. Porque a filosofia, ela é opressora. A filosofia, ela é sedutora. E quem é sedutor é opressor. Quem é sedutor, ele atrai e ele já está com a armadilha pronta para pegar quem ele está seduzindo. A filosofia, ela é predadora, ela é destruidora. O Evangelho, irmãos, é diferente. O Evangelho é resgatador. O Evangelho é libertador. O Evangelho é transformador. O Evangelho é devolvedor de valores e princípios. Quando Deus fez o homem, a primeira coisa que ele, ao fazer a matéria e dar forma à matéria, foi ele soprar o fôlego da vida. E esse fôlego da vida traz a imagem e semelhança de Deus. Trazer a imagem e semelhança de Deus é trazer o caráter de Deus. E só teve duas criaturas neste mundo que inicialmente trouxeram o caráter de Deus, a natureza de Deus. Somente Adão e Eva. Caráter puro, ilimitado, justo, caráter perfeito. Mas ninguém depois deles vieram com essas características. Porque a Bíblia é bem clara quando diz que nós, todos que descendemos de Adão, nós trazemos os caracteres de Adão, nós trazemos a personalidade de Adão, nós trazemos uma cultura de Adão, nós trazemos um caráter de Adão. Com esse caráter pecaminoso. Por isso que uma criança cresce, ela nasce sem pecado, sem ter experimentado o pecado. E ela vai crescer e ela vai desejar o pecado, mesmo que ela não esteja cercada pelo pecado. Mesmo que não esteja cercado pelo pecado. Irmão, se um casal, se ele consagrar na vida, se ele for um casal consagrado, se reservar de toda a população urbana e for morar em um local deserto, somente o casal, e lá ele gerar filhos, mesmo com todas as pessoas, essa criança vai crescer e o seu coração vai desejar o pecado. Mesmo que a criança, no seu estado menor, no seu estado mais infanto, não tenha ainda pecado, mas essa criança vai desejar o pecado. Essa criança vai se envolver com o pecado. Ah, pastor, mas como é que vai se envolver com o pecado? Se não tem ninguém lá. Irmãos, estar no meio de uma sociedade pecaminosa apenas apressa. Mas o pecado, ele nasce dentro do coração. O
O pecado nasce do coração. E quem botou o pecado no coração de outro não foi outro ser humano, não. Que ninguém aqui tem poder de botar pecado no coração de ninguém. Quem botou o pecado foi o diabo. Satanás é quem planta o pecado. É quem tem habilidade para isso. É quem tem poder para isso. Nenhum ser humano aqui tem poder de colocar pecado dentro do coração de ninguém. Nem pai no filho, nem filho no pai. Agora eu pergunto: se isolar alguém de toda a sociedade e um casal sozinho, morando num deserto, não indo ninguém lá, só eles dois, e um local que só eles dois foram e mais ninguém vai lá, você pensa que o diabo não vai lá? Eu penso que Satanás não chega lá. Qual é a barreira para ele não chegar lá? Qual é o impedimento para ele não chegar lá? Aparentemente, irmão, o paraíso parece um local que é uma barreira de impedimento. O paraíso parece uma barreira de impedimento para Satanás entrar. Mas não foi. Ele adentrou em um local que só tinha um casal. Não tinha mais ninguém. E era um local que foi criado, projetado exclusivamente para aquele casal de santo que trazia imagem e semelhança de Deus. Mas não teve nenhum impedimento para Satanás entrar lá e plantar o pecado no coração do casal. Então, igreja, veja a preocupação deste homem de Deus. O versículo inicial, ele diz: eu não me envergonho de falar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. Se nós ficássemos só nesse texto e não procurasse contexto, nós não teríamos segurança nenhum, entendimento nenhum do porquê Paulo está falando isso. Mas o capítulo 12, versículo 2 é um contexto. Primeiro, irmão, não se ganhe a forma do mundo, porque o mundo está aí. Satanás está pegando a forma mundânea, a forma pervertida, a forma pecaminosa e introduzindo nas pessoas. E ele introduz por onde? Pelo mesmo caminho do Evangelho, igreja. Você está pensando que o diabo bota o pecado por onde? Pelo mesmo caminho do Evangelho. Não é por outro canto, não. Então ele está tentando, ele está influenciando, ele está forçando. E as pessoas estão deixando o pecado adentrar. E quando o pecado adentra, é porque as pessoas estão ganhando a forma do mundo. O mundo é perdido, o mundo é pecaminoso, o mundo é caído. E Paulo diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora é responsabilidade nossa. O poder já está em nós. Se o poder do Evangelho é capaz de transformar, ele está em nós. Agora use o poder que está em ti. Esse poder foi dado. Esse poder não só foi oferecido, ele foi entregue. Por isso é que Paulo está dizendo que esse poder vai ser usado para que a nossa mente receba entendimento, receba a sabedoria do céu, receba a compreensão do plano de Deus, receba o entendimento da vontade de Deus, para que use este poder desse entendimento para transformar, para fazer mudança na nossa vida. Não espere Jesus fazer o papel que é seu. Ele já te deu o que você pode usar para fazer. Agora você use e faça. Aleluia. Um professor numa sala de aula dá toda a instrução durante um mês aos alunos da disciplina. Final de um mês, ele entrega uma prova. Ele entrega a prova. Te vira, aluno. Te vira, aluno. Terminada a prova, ele vai prestar conta da prova. Ele vai examinar a prova. E a prova, ela tem que ter sido respondida, cada questionário respondido de acordo com o que foi te ensinado. Se tiver diferente, simplesmente reprovado. Simples assim.
todo o conteúdo, Ele nos entregou todo o ensinamento. É um Evangelho. E esse Evangelho, irmãos, não é simplesmente um texto literário. Isso aqui não é o Evangelho que está na Bíblia, Sagrada. Ele não é apenas um texto para você conhecer uma história bonita. Uma história bonita de uma jovem que recebeu a presença de um anjo, de uma jovem dócil, temente a Deus, chamada Maria, e que ela pôde engravidar sem ter relação sexual com o seu marido naquela primeira gravidez. Não é só para conhecer essa história. Não é só para conhecer a história daquele primeiro filho dela, que se tornou uma pessoa ilustre, uma pessoa admirada e respeitada. Não é só para conhecer o poder daquilo que Jesus operava e realizava. Não, é para conhecer o poder do Evangelho que Ele ministrava. É para saber que o Evangelho ele tem poder. Ele não é só uma história para trazer a memória e para ficar lembrando. Não, isso aí é para você ver as literaturas seculares. O Evangelho, irmãos, é outra coisa. É poder de Deus. Ainda tem mais. O Evangelho, igreja, ele adentrou por Jesus. Jesus é a fonte do Evangelho. Jesus é o meio do Evangelho. Jesus é o Evangelho. Mas é interessante que quando nós lemos o Evangelho também, ele pode ser tratado como a representação de toda a operação de Jesus, de toda a ministração de Jesus. O Evangelho também pode ser tratado como 4 livros que estão na Bíblia Sagrada e que formam o início do Novo Testamento. O Evangelho de Marcos nunca foi de Marcos, ele esteve em Marcos. O Evangelho de Lucas, ele nunca foi de Lucas, ele esteve em Lucas. O Evangelho de João, não, ele não era de João, esse Evangelho era de Jesus. E que João recebeu, se tornou o porta-voz do mesmo. Tem poder, igreja. Tem poder para toda e qualquer coisa. Mas nós estamos focando na transformação. Mas deixa eu dizer o que Pedro, cheio deste poder, cheio do Evangelho, diante de uma petição, quando ia entrando na casa para adorar, na casa de Deus para adorar, lá no templo em Jerusalém, quando foi chegando na porta formosa, que é a porta que antecedia o templo que estava na muralha principal, quando ele vai chegando ali, que sobe aquelas primeiras escadarias, e que ele vai se dar de conta com a porta de bronze, e quando está lá tem um aleijado lá, tem um homem paralítico, e o homem pede a ele esmola acreditando, é um religioso. Amados, e as pessoas, tanto as pessoas necessitadas, bem intencionadas, elas acreditam que nós somos mais piedosos, como também o diabo usa pessoas para se aproveitar da nossa bondade e piedade para sugar ajuda que eles vão depois usar no consumo da droga. E aquelas pessoas que deixam para pedir ajuda só à noite, aquelas que passam pedindo ajuda só à noite, irmão, e que elas geram filho na hora que está conversando com você, e os filhos dela sempre estão com fome, é mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Porque aquelas crianças, o pai só vai buscar ajuda à noite. Por que não vai buscar de dia, que a criança precisa de alimento de dia desde a manhã? É porque o alimento não é para a criança, é para ele que é viciado em droga. Aí ele só pede ajuda de noite. E sempre é para os filhos, para comprar um leite do filho que está passando fome. Mas durante o dia o filho não estava com fome, só à noite. Não, porque dali, irmão, vai direto para uma boca de fumo. Mas ele sabe que nós somos piedosos e cedemos. Irmão, se falar de necessidade, se falar de sofrimento, nós cedemos logo. Porque o Evangelho faz isso na nossa vida. O Evangelho nos torna pessoas totalmente levantadas, não orgulhosas como os romanos, como os
foram os fariseus, não, pessoas quebrantadas. E naquele momento, quando o homem pede ajuda, diz a um religioso, eles são bons, e pediu ali uma ajuda, sabe o que foi que Pedro respondeu? Para aquele homem: não, nós não temos dinheiro, não temos moeda de prata, não temos moeda de ouro, eu não tenho recurso, mas uma coisa eu tenho, e essa eu vou te dar. Levanta e anda! Será que o homem ficou paralítico? Não, se levantou e andou. Por quê, irmão? Porque havia em Pedro o Evangelho que tem poder e fez a restauração daquele homem fisicamente, mas o Evangelho fez um poder transformador também. Aleluia! É melhor, irmãos, que as pessoas só se aproveitam do poder que o Evangelho tem para realizar qualquer coisa, mas não aproveita o poder que tem para transformar caráter, natureza, coração. Mas aquele homem foi diferente. A Bíblia diz que aquele homem, quando Pedro disse: levanta e anda, aquele homem se levantou de um salto, e Pedro continuou entrando no tempo que a Bíblia diz que aquele homem entrou saltitando. Se fosse hoje, diziam que ele era do reteté. Se fosse hoje, diziam: esse é do reteté. Porque aquele homem também recebeu a transformação. Aquele homem foi mudado. Aquele homem recebeu a mudança. Ele não era mais o mesmo. Fisicamente, ele teve a restauração. Fisicamente, ele recebeu a normalidade do corpo físico, mas por dentro ele foi transformado. Gente, nós precisamos estar transformados. Você pode até estar no físico a mesma coisa de antes. Mesma coisa de antes. Se você tinha uma pequena deficiência, ela pode estar aí ainda. Se tinha uma sarnazinha, ela pode estar aí ainda. Se tinha cabelo branco, pode estar aí ainda. Se tinha alguns cabelos a mais, pode até não estar mais todos aí, ter caído uma parte e a outra está descoberta. Se você tinha pele escura, continua com ela. Se tinha pele clara, continua com ela. Na parte física ainda não foi feito nada, mas por dentro já foi feito, que transformou o seu caráter. Seu caráter. E a palavra de Deus, ela diz no mesmo livro de Romanos, no capítulo 4, verso 6, que nós, igreja, que nós não só vamos ter transformação, a nossa transformação, ela vai ganhar a semelhança de Cristo. Então você vai se parecer com Cristo. Se o Evangelho estiver te transformando, você vai parecer com Cristo. Ah, mas a fisionomia de Cristo não me interessa. O interior de Cristo, o interior puro, o interior santo, o interior honesto, o interior reto, o interior perfeito, sincero, que consagrava a vida, que se prostrava diante do papai, que se rende com o papai. Você não vai ser Deus, você não vai ter a divindade de Jesus, mas você vai ter o caráter de Jesus. Irmãos, quando foi que Jesus desobedeceu o pai dele? Quando foi que Jesus, apesar de ser Deus, ele não precisou consagrar a vida? Ele não precisou tirar tempo para consagrar, para se humilhar? E muitas vezes nós achamos que não precisamos disso. Nós confiamos já no que temos. Nós confiamos e achamos que já é suficiente que nós temos. Não, mas a palavra, ela diz, irmãos, que o justo viverá por fé. Isso traz o sentido de quê? A fé contínua. É uma fé iniciada e uma fé que prossegue para as transformações, para as mudanças, para a modificação que precisa. É o início, meio e fim. Não pode parar. Não é suficiente só ter aceitado a Jesus. Não é suficiente só ter feito a confissão a Jesus. Não é suficiente só ter descido as águas e fazer parte de uma igreja local. Não é suficiente.
suficiente ter recebido o batismo do Espírito Santo, não é suficiente ter recebido um dom, é necessário produzir frutos do Espírito, que são eles que nos dão a continuidade da transformação. Uma vez começado o processo da mudança, tem que ser continuado para que se ganhe a perfeita imagem do varão perfeito segundo a imagem de Cristo. Mas é Cristo que veio e se ganhou semelhança nossa. Não é o Cristo verbo sentado à destra de Deus desde a eternidade, porque ganhar aquela imagem é ganhar divindade e ninguém ganha divindade. Colocaram uma divindade num ser, uma igreja colocou uma divindade numa mulher que foi mãe dele, mas ela não tem essa divindade. Irmão, ninguém ganha divindade. Os espíritas acreditam que vão ganhar divindade. Mas certa vez um espírita, estávamos conversando e eu comecei a tocar sobre um pouco do Evangelho, e ele ficou ouvindo. Depois ele fez a colocação da fé principal de um espírita. A fé principal de um espírita é o espírita ganhar o cargo, ou seja, a perfeição divina. Por isso que eles acreditam em reencarnação, em processo de reencarnação. Não ganhou a perfeição na primeira vez que veio ao mundo, vai vir de novo. Não importa o tempo que vai passar, vai vir de novo. Se como ser humano você não conseguiu se aperfeiçoar, você vai nascer em um animal. Se você não consegue por meio de um animal, você vai nascer em uma forma de planta. E se não, você vai voltar até que um dia você ganhe a perfeição e se torne Deus. E olha a expressão que ele me diz: porque filho de peixe não é peixinho? Eu sei que filho de peixe, quando nasce é peixinho, vai ficar o peixe do tamanho dos seus genitores. Pois filho de Deus, Deus é soberano, nós seremos deuses. Essa é a crença espírita, irmãos. Mas a nossa crença é de que o nosso Senhor Jesus foi quem ganhou a nossa forma. Foi o nosso Deus que saiu da sua natureza divina para ganhar forma humana, para na forma humana purificar a todo que nele crê e fazer com que todos ganhassem sua forma perfeita e reta de uma natureza humana. Aquela natureza que ele ganhou foi humana, e na natureza humana ele foi perfeito do começo ao fim. Então nós vamos tornar semelhança de Cristo na natureza humana dele, não na natureza divina. E a natureza humana de Jesus é impecável. É impecável. Uma certa vez estávamos conversando e eu não falando de como o mundo ataca Jesus, de como as incredulidades em Jesus, de como até muitos teólogos eles não defendem a divindade de Jesus. E eu disse para o irmão: eu aceitei Jesus porque eu acredito que Ele é o Salvador, porque eu acredito que Ele é o único que pode transformar a minha vida e dar a minha condição de habitar nos céus. E eu não vou deixar de honrar e de seguir os passos desse homem nunca. E eu ainda digo mais: e se Ele não fosse Deus, eu ia seguir os passos dele até o fim, porque ninguém foi como Ele. Mesmo que Ele não fosse Deus, Ele seria a minha referência no planeta, porque foi o único que no planeta não cometeu um pecado. E Jesus uma vez desafiou aos líderes religiosos, aos poderosos da religião de Israel, tanto aos saduceus como aos fariseus: qual é de vocês que me convence de pecado? Me aponta um pecado, me aponte um pecado meu. Investigue minha vida, examine minha vida, desde o meu nascimento até agora, e pode continuar investigando até a cruz. Vê se você achar o pecado. Algum de nós tem essa ousadia? Eu digo até para os irmãos: se você quer continuar me admirando, não investigue muito a minha vida não, viu? Fique só no seu caminho. Se for investigar, você vai se decepcionar.
vai se decepcionar. Eu escuto, e eu sei que é da sinceridade do coração dos irmãos, quando faz menção do pastor Alonso, homem de Deus, homem temente, homem justo, homem honesto. Mas não me inverti diante da transformação do Evangelho, não, que não vai ser isso, não. Só porque vocês estão vivendo depois da transformação que o Evangelho fez. Antes tem pecado, viu? Antes tem pecado. Antes tem acomodação e forma de mundo. Depois do poder transformador do Evangelho, foi que recebi essa natureza, essa mudança, essa transformação. O Senhor me deu uma outra forma. Agora, a carne ainda está sujeita. E eu vigio, eu policio. E outro irmão. E eu já sei que para me garantir a minha santificação, para garantir a continuidade da santificação, não precisa eu me refugiar em canto nenhum. Não precisa eu me esconder em caverna e ficar lá sozinho, isolado. Não, porque Satanás ele vai para lá. O que faz pecar é Satanás. É só me policiar. E a Bíblia diz que eu fuja da concupiscência. Fuja da concupiscência. Às vezes alguém pensa que o pecado só vem porque vê. Alguém pensa que o pecado só entra porque escuta. Como é que serve pega? Você não está vendo? Como é que serve pega? Você não está vendo? Aí você diz, mas ele está ouvindo. E como é que surdo pega se não está ouvindo? Aí você fala, mas ele está vendo. E como é que o surdo e o cego pega se nem está vendo e ouvindo? Porque tem a natureza de Adão. Agora, o surdo e o cego podem ser transformados da forma que o que enxerga e ganhar a forma de Cristo. Paulo ele diz que tivemos primeiro a semelhança do primeiro Adão e ganhamos a semelhança dele, a forma dele, pecaminosa, cobiçosa, desejosa, e fácil ser seduzido. Mas em Cristo, por meio do Evangelho, nós recebemos a imagem do segundo Adão. Esse segundo Adão é do céu, não é da terra. A nossa natureza agora é espiritual, ela é do alto, ela é celeste. A nossa cidadania é de lá, e é de lá que nós esperamos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesse dia também vai transformar o nosso corpo mortal. É nesse dia, no dia que Ele vier buscar a sua igreja, que esse corpo que ainda é sujeito, que esse corpo que ainda é perecível e que está nesse mundo vai ser tirado e ser transformado. Aí vai ganhar uma outra forma. Uma outra forma. Para quê? Para que habite o homem interior que foi transformado, que ganhou uma outra forma. E alguém pode dizer, pastor, vou ficar diferente? Ah, não, qual é a diferença que vai ter? Não me pergunte não, porque Jesus não me mostrou. E se você for para a Bíblia, você não vai ver muito falar sobre essas diferenças, porque são coisas do outro mundo, são coisas que estão muito além, são coisas que para poder a gente ver, para ter na formação um prefixo chamado trans. Não vai interpretar o trans como transexual, não. Trans é um prefixo para colocar em uma palavra para dizer que aquilo que aquela palavra indica está muito além daquele estado, daquela condição, que vai mais além do que aquilo. Então, nós vamos ter uma forma além dessa. Por isso que é dito que é transformado. Trans é algo que vai além. Então, meu corpo e o teu corpo vai além desse. Porque o meu espírito, o teu espírito já está muito além do que era antes do Evangelho adentrar. Então, igreja, como o Evangelho é uma boa notícia, para que eu não sou melhor do que essa? Todo ser humano, até ainda quem não foi transformado interiormente, ainda está na vida real, que precisa da forma antiga, quer melhorar o corpo, não quer? Só você vê, irmãos, não tem... Não tem, eu diria, desemprego para cirurgião plástico. Não
tem desemprego para ser contemplado. Então os cientistas estão trabalhando, fazendo melhorias na anatomia do corpo das pessoas. Não falta nas academias, não falta cliente nas academias. Por quê? Porque as pessoas estão lá para fazer melhoria nos seus corpos. Ninguém vai para a academia, irmão, simplesmente porque não tem o que fazer. Ninguém vai para a academia porque não tem o que fazer. Vai atrás de uma melhoria naquilo que dizem que os exercícios produzem. Alguns querem uma melhoria no corpo, uns querem os bíceps mais fortes, mais musculoso, né? Ficar igual um leão, grosso em cima e fino embaixo, os braços grossos, qual é a grossura do tronco e as perninhas e as coxinhas bem fininhas. Fica desse jeito, mas o camarada acha que o homem fica bonito. As mulheres até que ficam melhor na academia do que os homens. E as mulheres se preocupam não é com a parte de cima, não, é com a parte de baixo. Os homens se preocupam com a parte de cima. Só querem saber da musculatura, porque eles podem exibir, né? Sai exibindo. Tem uns aí, irmão, que anda todo. Eu digo, meu Deus do céu. E ele pensa que é bonito ser feio. E a mulher se preocupa com a parte de baixo. A mulher se preocupa da parte da cintura para baixo, nádegas, coxas. E o homem se preocupa da cintura para cima, abdômen e braço. Já percebeu que é assim? Você não tinha parado para pensar nisso. Ninguém tinha parado para pensar nisso. Já? Alguém já tinha notado isso? Já, Brasil? Não, né? Mas é desse jeito. Desse jeito. Por quê? Porque estão querendo mudança. Estão querendo transformação, mas não transforma. Mexe um pouquinho na estrutura muscular, mas não transforma. A velhice vai desfazer tudo que foi feito na academia. Outros vão para o salão de beleza, gerar beleza onde tem pelo. O salão de beleza trabalha a questão dos pelos. Onde tem pelo, não vai mexer. Quem é morena, tem o cabelo escuro, que é loiro. Nunca vi esse negócio. Uma pessoa que nasceu com cabelo preto quer ter o cabelo louro. Tem gente que nasceu com cabelo louro, tem o cabelo preto. Isso é, irmãos, o inferno atrapalhando a vida das pessoas. É o diabo colocando rebeldia no coração das pessoas, rejeitando aquilo que Deus impôs pela natureza. E as pessoas vão e mexem. Mas o tempo vai desfazer toda aquela musculatura que foi desenvolvida através de exercícios localizados. O túmulo desfaz, porque não houve transformação. Houve alteração, gente, mas a materialismo. Agora, aquilo que Jesus fizer no teu corpo, não tem quem desfaça. Aleluia! Não tem quem desfaça. Aquilo que o Evangelho fizer, meu poder que ele tem no teu corpo, não tem quem desfaça. Nem o tempo desfaz, nem o túmulo desfaz, nem o inferno desfaz, porque não vai ter mais tempo limitado, é eterno. O teu corpo receberá uma transformação para a eternidade. Ele não descerá a sepultura não desfaz, não vai ter velhice, a velhice não desfaz, eternamente será, porque aquilo que Jesus faz, aquilo que ele transforma, é para sempre. Receba aquilo que o poder do Evangelho pode fazer na tua vida, mas principalmente, prioritariamente, a transformação. Mas ele tem poder de curar, tem poder de expulsar demônio, tem poder de fazer outros tipos de milagres, tem poder de abrir porta de trabalho, tem poder de abençoar financeiramente. É o Evangelho que tem esse poder. Você pode utilizar todos os outros, mas você tem prioridade ao da transformação. Quero parabenizar quem deixou o Espírito Santo iluminar para escolher
uma das operações do Evangelho, que é a transformação. Aí é uma delas e a principal, porque essa é que leva para a eternidade. Alguém ser curado pode não ir para o céu. Alguém receber bênção financeira pode não ir para o céu. Alguém que está cego pode enxergar e ir para o céu. Mas quem for transformado, essa terra não segura. Essa terra não segura. A sepultura não segura. O inferno nunca vai experimentar o gostinho de um crente transformado. A sepultura ainda experimenta, mas é por pouco tempo. E a sepultura vai ter que liberar, porque uma voz vai chamar pelo nome, e todos os túmulos vão ter que liberar. A terra vai ter que liberar aquele corpo de crente transformado que foi sepultado, e o Senhor vai agora o levar para cá. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém. Graças a Deus.